Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a Parashá Lech Lechá, livro de Gênesis, a história de Avraham Avinu. Antes de começar, vou falar mais um pouco do projeto. Eu trago aqui as fontes no hebraico, fazemos a tradução e diferentes formas de interpretação judaica. Também trago as traduções do aramaico, que é a tradução judaica mais conhecida que a gente tem hoje dentro da tradução, e o latim, porque muitas vezes tem polêmicas entre as traduções, a tradução cristã do latim e a tradução do aramaico de acordo com a tradição judaica. Me informaram que o vídeo estava um pouco pesado por estar trazendo o hebraico, está traduzindo, às vezes ficava um pouco complicado de entender, né? Fala em hebraico, aí traduz. Mas é justo isso o intuito do projeto, para que as pessoas possam ver o original e não só escutar de alguém que leu e já trazer a sua própria interpretação. Um dos motivos também do projeto é que eu sou contra a tradução. Eu acho que traduzir o hebraico traduzir o texto bíblico do hebraico para o português é uma tarefa assim muito complicada e, sem sombra de dúvidas, muitas palavras têm a necessidade de uma interpretação e não somente uma tradução, né? Apesar que toda tradução ela é uma interpretação. E o pessoal aqui do grupo do Lechuleal, a gente tem um grupo de estudos semanais em hebraico falado, mas como eu já citei também algumas vezes no grupo, o hebraico falado, que nós falamos hoje o hebraico moderno, ele é formado por todos os hebraicos que houve antes, né, na escrita. Então, você sabendo o hebraico moderno e você se acostumando a ler esses textos antigos, você consegue compreender bem. Eu aprendi a falar o hebraico aqui em Israel e os textos, pelo costume de estudar, sentava, estudava com os amigos, pouco a pouco você vai aprendendo o dialeto de cada livro tem o seu dialeto por conta da época também, mas é sim possível. E o importante é que estamos aqui estudando para alcançar, né, o poder de ler o hebraico e não ter necessidade de escutar a tradução já com a interpretação de segundos. Então vamos começar aqui no Lech Lechá, Bereshit, Yud Bet Aleph, Gênesis 12, 1. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Eu vou ler a tradução aqui do português. Eu já citei aqui algumas vezes também. A tradução, se você quer realmente só saber ali o que a Parashá está falando, o que a porção da semana está falando, o contexto, leia a tradução, tá ótimo. O que? Não tente tirar interpretações de dentro da tradução. Se você quiser tirar uma interpretação de algo, algum versículo que te chamou a atenção, vai olhar no original. Não tente ver a tradução. Por isso que eu trago essa tradução aqui. Não faça uma tradução na hora, porque também é muito difícil fazer tradução. Muito difícil fazer uma tradução. Você tem que escolher, muitas vezes, entre 5 palavras, qual vai ser dessas 5 palavras em português que eu vou traduzir essa palavra que eu tenho no hebraico. Vou ler aqui a tradução. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Parashat Lech Lechá, ela vai contar pra gente a história de Abraão. Porém, como a gente já conhece, né, típico da Torá, ela não traz muitas vezes toda a história da pessoa. O que é a história de Abraão que a gente tem aqui? Como é que Abraão chegou aqui? A gente conheceu o pai dele já estava saindo da terra em direção à terra de Canaã. E depois a Parashá já começa com Abraão recebendo, né, esse mandamento aí de sair da terra dele e Lech Lechá para ir para outro lugar, para a terra que Deus vai mostrar a ele. E o Midrash, que tem o papel aí de fechar as lacunas, né, que a Torá deixa para a gente muitas vezes
sem explicar o que aconteceu ali no meio, como foi que Abraão conheceu a Deus, né? Então, Abraão do nada acorda e aí já aparece aqui o texto bíblico falando de Abraão, já falando com Deus também. Então, o Midrash ele vai nos mostrar como Abraão se tornou o primeiro monoteísta, de acordo com a tradição judaica. Esse Midrash é o Midrash Rabbah, é um Midrash um dos mais conhecidos, Parashanut Hazalit, né? Dos sábios do Talmud. Então vamos começar aqui. O Midrash, ele está falando de um versículo que a gente viu no final da última parashá que a gente leu. Veio Amat Haran al Penei Terach Haviv, que Haran, o irmão de Abraão, morre, né, na frente do pai dele, Terach. E Bereshit Rabbah. Vou ler aqui. Rabi Chia bar Bare de Rav Ada de Yafo. Rav Chia, filho do filho de Rav Ada, que era da cidade de Yafo, né? Aqui em Israel, cidade de Yafo. Terach, Oved Tzlamim Maya. Terach, o pai de Abraão, ele era idólatra. Chadzman, Nafek Leatar, essa palavra Oved Tzlamim quer dizer que ele adorava as estátuas, né? Eu acho que é o nome. Tzlamim, Tzelim é uma estátua, né? Um falso deus. Só que a palavra Oved é também alguém que adora aquela estátua, mas porém também Oved também quer dizer trabalho, né? Por conta dos trabalhos que tinham no templo. A gente tem Avodat Bet Migdash, né? O trabalho dos templos. Então a palavra Oved, em hebraico, ela também quer dizer que você, tanto trabalho normal, trabalho, também tanto como o trabalho santo, né? Do Bet Migdash. Então ele vendia, o pai de Abraão vendia essas estátuas, esses falsos deuses. Hadzman Nafak Leatar. Então, um dia, o pai de Abraão, estou lendo aqui agora em aramaico, tá, pessoal? O pai de Abraão, um dia, ele ia sair da loja. Hoshiv le Abraão morrer tartav. E falou com Abraão, fica aqui vendendo, eu vou em tal lugar e depois eu volto. Hava ate bar anash bai deisban. Chegava as pessoas para comprar na loja. Vehava amarle barkama shanin at. E Abraão perguntava a eles, quantos anos você tem? Vehava amarle bar hamishin ostin. Falavam para eles, elas respondiam, né, o pessoal, uns 50, outros 60. Vehava amarle oile leal gavra dehava bar shitin uvaele misgad levar yameh. E Abraão falava para o pessoal, oile é tipo assim, a tradução que eu tenho melhor agora, que pena. Tipo, ele tá sentindo desprezo daquela pessoa. Falava para a pessoa, uma pessoa de 60 anos, se prostrar para uma estátua que tem só um ano, que tem só um dia de vida, né? Porque as estátuas eram feito agora, a pessoa comprava, levava para casa e se prostrava na frente daquela estátua. Havamit bayesh veolerlo. As pessoas ficavam com vergonha do que Abraão falava para eles e iam embora sem comprar. Hadzaman ata had itata ta'ina bayada had pinar de solet. Uma vez chegou uma mulher com um recipiente com solet. Solet é o trigo bem cessado, né? Que tem korban solet, era o trigo bem cessado, e ele queria fazer uma oferenda para essas estátuas, né? Para os falsos deuses. Amrale relach karev kadmehon. Falou para Abraão, pega aqui o meu recipiente com a solet, com o trigo, e coloca próximo deles. Kam nisev bukilasa beyade vetavrienu lechulehon pisila. Abraão levantou e pegou a buclaça
que é tipo, pegou um martelo e quebrou os bichos tudo. Depois que ele botou o trigo lá no meio, ele pegou um martelo e quebrou todas as estátuas. ותעברין לכולהון פסיליה. ויהב בוקלסה בידה דרבה דהבה בנהון. E pegou o martelo e colocou na mão da estátua maior que tinha entre eles. כיוון דעתה אבוה, אמר לי, מן אבד להון קדן. Chega o pai de Abraão e falou, né? Quem foi que fez isso? אמר לי, מה נכפור מנח, עתה חדה איתתה אינלה, חדה פינח דסולת. Chegou uma mulher aqui e botou aqui no meio esse recipiente com o trigo. ואמרת לי, לך קרב קדמהון. E pediu para mim dar para eles, para as estátuas. קרבתה לקדמהון, הווה דן אמר אנא אכול קדמי. Coloquei lá e um deles falou, eu vou comer primeiro. ודן אמר אנא אכול קדמי. E o outro falou, não, eu vou comer antes de você. כמה דן רבה דהבה בנהון, נסב בוקלסה וטברינון. O maior de todos entre eles levanta, pega o martelo e quebra todos os outros. Amar le mata me falebi. O pai dele pergunta se você está brincando comigo. Veio dain inun e pergunta se eles sabem de alguma coisa, tipo uma expressão idiomática, como se tipo, eles não fazem nada, essas estátuas não se mexem. Amar le velo ishmeu osnecha mashepicha omer. Abraão fala para ele que os seus ouvidos escutem o que sua boca diz. Como é que você acredita nessas estátuas se você mesmo disse que eles não podem fazer nada? Nasve o Masre le Nimrod. O pai de Abraão foi falar com Nimrod. Amar-le Nisgod Lenura, e falou para Nimrod, a partir de agora nós vamos adorar o fogo. Amar-le Avraham, Venisgod Lemaya de Metafim Nura. Abraão falou para ele, eu acho melhor a gente adorar a água, porque a água apaga o fogo. Amar-le Nimrod, Nisgod Lemaya. E Nimrod fala, então vamos adorar a água. Amar-le Imken, Nisgod leanan de ta'in maya. E aí Abraão fala então para eles, não, então vamos adorar as nuvens, porque as nuvens que traz a água. Amar-le nisgod leananá. Falou, tá bom, então vamos adorar as nuvens. Amar-le imken nisgod leruchá de mevadar ananá. Então e Abraão fala para eles, eu acho melhor que adoramos o vento, porque é o vento que traz as nuvens. Isso tudo Abraão fazendo uma busca, né, de o que deve ser, qual a coisa correta a coisa correta, vamos dizer, a coisa correta de se adorar nesse mundo. Amarlenis God leruchá. Falou para ele, então vamos adorar o vento. Amarlenis God levar anashá de sovel ruchá. Vamos adorar o homem que suporta o vento. Amarle milin at mishtae ani eni mishtachave ela nenura. Nimrod ficou cansado dessa brincadeira, falou para eles, rapaz, eu vou adorar o fogo. Acabou. Harei animashlechecha betocho. E aqui é a história que a gente escutou muitas vezes, eu acredito que muita gente já escutou, é uma história conhecida, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver dentro da fonte original de onde ela vem. E Nimrod diz, então, eu adoro o fogo, eu vou jogar você dentro do fogo e vamos ver o que acontece. Veiavó Eloar, she'ata mishtachave lo, ve'yatzlecha himenu. Então vai vir o Deus que você adora e vai te tirar do fogo, vai te salvar do fogo. Havataman Haran Kaeplug. Haran, o irmão de Abraão, né? Que a gente viu que o Midrash começou falando de Haran, que era o irmão de Abraão. E o irmão de Abraão estava indeciso, não sabia com quem ficar, né? Se com Abraão ou com Nimrod. Amar manafshecha im
נצח אברהם, אנא אמר מן דאברהם. אנא, ואם ניצח נמרוד, אנא אמר de Nimrod, Ana. Se Abraão ganhar, eu vou falar que estou com Abraão. Se Nimrod ganhar, eu falo que estou com Nimrod. כיוון שירד אברהם לכבשן האש וניצול, Abraão foi na fornalha lá e sobreviveu. Amrin le deman at. Perguntou a ele com quem você está. Amar lehon min Avraham ana. Eu estou com Abraão. Natalou Vehishlehu leu unimharu benei me'av. Jogaram ele para dentro da fornalha e ele se queimou, morreu. E essa é a morte de Haran, que a gente falou lá no começo, de onde o Midrash está falando sobre, que é nesse momento que Haran morre na frente de Terah. Por isso que o Midrash está aqui, além do Midrash estar tentando fechar a lacuna de como foi que Abraão conheceu a Deus, também a lacuna de como é que explicar de como foi que Haran morreu na frente do pai. Veyotze umet al penei Terah aviv, e saiu morto na frente de seu pai Terah. Hadahu dirtiv, e isso é por isso que está escrito lá na Torá, né, o versículo Veyamot Haran al penei Terah aviv. E vamos pular agora para o versículo Yudbet Tetvav. Só explicar um pouco aqui do que a gente leu aqui no último. Acho que foi bem claro. Também não quero estar acrescentando muito das minhas palavras, porque não é o intuito trazer a minha compreensão, é mais realmente ler dentro aqui do texto original, para que vocês possam também, quem quiser ir procurar, eu vou colocar aí embaixo na descrição os links de onde eu trago, os sites de onde eu pego as fontes, tá? Então vamos ler agora. Bereshit Yudbet Tetvav, Bereshit 12:15. Veir'u otá sarei Para'ó vehalelu otá al Para'ó vetukar haisha beit Para'ó. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Essa aqui é a história de Sara, né? Que os serventes de Faraó veem Sara e falam para ele o quão ela é bonita, e Faraó pede para tomar ela. O que é que acontece? Faraó acaba sendo punido por isso. E o que é que dá a parecer que ele realmente teve relações, né, com Sara. Só que na tradição judaica, nós interpretamos isso de uma forma diferente. O que é que vai acontecer muito na tradição judaica é sempre tentar interpretar a Torá da forma que vai mais respeitar os patriarcas. Se for algo que traz desrespeito aos patriarcas, então vamos tentar ver a interpretação de uma forma que não vá deturpar a índole dos patriarcas. E a gente já vê aqui que, se você vê a palavra tukar é tomar. Essa palavra é usada para quando o homem toma a mulher para ele como esposa. E aqui no aramaico, a gente vai ver Onkelos, tradução do aramaico, como ele traduz essa frase. Eu vou ler aqui a frase toda, eu vou ler o versículo todo. Verrazou yatá ravrave paraó veshbehu yatá lefaraó veidvarat itatá leveit paraó. Antes de eu traduzir, eu vou mostrar a vocês também só a importância. Quando eu falo que é muito complicado traduzir o hebraico para uma língua que não é da sua mesma família, e quando a gente vê a tradução para o aramaico, por exemplo, que é uma língua muito próxima do hebraico, por exemplo, a gente vê veir'u, verrazu. Esse razu a gente também tem no hebraico, razon, mahazê, que é algo que tem a ver com visão. Ver algo, né? A gente usa mais no hebraico o razu como uma visão, algo espiritual, ou uma visão de uma profecia, mas também é uma visão, de qualquer forma é uma visão. Veio.
Yatá, Otá, Rav Rave, Sare, Rav, a gente conhece por conta dos rabinos, né? Rav, mas também um cargo. Rabino é um cargo também que se pode dizer dessa forma. Tem a ver com a palavra Sare. Paraó, ve Yahalelu, ve Shabhu. Os dois, esses dois radicais a gente tem tanto no hebraico quanto no aramaico, né? Tem no hebraico também o Shabhu. Yatá le faraó. Tudo muito, muito parecido. E tatá, aishá, nesse caso aqui, toda vez que tem o tav, ele muitas vezes vai ser trocado pelo shin. Então, itatá, se você colocasse o shin, era a mesma coisa. Ishá, só com aleph no final, no lugar do rei. Leveit paraó, beit paraó. Vocês veem que a semelhança é muito grande. Então, a palavra tukar, então aqui do tukar, quando a gente usa ela no hebraico como tukar, ele vai traduzir no aramaico, quando está falando de casar, ele vai traduzir assim, ó, unsev. Por exemplo, a gente tem aqui, veikach Avraham venachor laem nashim, né, que Abraão e Nahor pegaram para eles mulheres. O hebraico traduz como unsev Avraham Nahor lahon nashim. Unisev, a tradução de veikar, Nisev, que Nisev é a tradução para quando ele pega uma mulher para casar. E aqui ele traduz diferente, o Dbarat, para tentar tirar do contexto de que houve uma relação entre Faraó e Sará. A gente vai ver aqui agora, os dois próximos versículos também tem a ver, a gente vai ler um Midrash também que tenta explicar um pouco o que foi que aconteceu entre Sara e Faraó e por que Faraó foi punido, né? Se ele não fez nada, se a tradição quer dizer que ele não fez nada, então por que ele foi punido? Vengá Adonai et Faraó negaim gdolim, vet beito al davar Sarai eshet Avraham. Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. A palavra vengá vem da palavra nogueia. Isso quer dizer tocar, simplesmente tocar. Só que quando Deus toca alguém, ele, como a gente já tem a tradução aqui, feriu, como se fosse uma praga que aconteceu com Faraó. E vejam aqui também a palavra que eu coloquei, al-davar, a tradução aqui foi como causa. Só que davar, para quem já conhece um pouquinho do hebraico, é o mesmo radical que a gente usa para falar, fala, né? Que são falar, né? Ledaber, falar. Vocês vão ver o que o Midrash faz com isso depois. Vamos ver aqui o segundo, 12, 19, Gênesis 12, 19. Lama amarta achotihi ve'kar otali leisha ve'atahine ishterha kar veler. Porque dissestes é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Então, o próprio, realmente, no versículo aqui, o Faraó diz que pegou ela realmente como mulher. Então, como é que a gente vai dizer que ele teve relações, não teve relações? O Midrash, que eu vou trazer aqui agora, vai explicar de uma forma que não houve relações e o porquê que Faraó recebeu. Porque simplesmente dizer que não houve relações, e como é que a gente faz com a questão da punição de Faraó? Então o Midrash tenta conciliar. Aqui o Midrash Tanhuma, Midrash conhecido também dos sábios do Talmud. Ma'u al-davar sarai. O Midrash pergunta o que é a palavra davar sarai, né? Como é que a gente vai entender essa palavra davar sarai? Davar sarai que está aqui no versículo, aqui em cima, que foi traduzido aqui no português por causa, e ele pergunta o que é davar sarai. Beotasha yarad malach min hashamayim vesharvit beyado. Quando Faraó estava com Sara, desceu um anjo do céu e um sharbit na sua mão. Sharbit é tipo um bastão, aqueles bastão dos reis. Ba Faraó lishlof min ala.
Faraó foi tirar as sandálias dela, de Sara. Hayamakeu veiador. E o anjo deu makeu veiador, né? Macá é bateu na mão dele, mas a palavra macá também é praga. Esse é o makot, as pragas do Egito, makot. Macá, makot. Makeu, que ele bateu nele, né? O anjo bateu em Faraó. Baligab vgadá, veio pegar na roupa dela, aí a Maqueu batia nele novamente. Olha a palavra Maqueu de novo. Veaya nimlach amalach besará al kol maká o maká. E disse que o nimlar é como se o anjo estivesse recebendo ordens de Sara, de tudo que saía da boca de Sara. Por que da boca de Sara? Porque a gente volta aqui no versículo, o que é que o versículo diz? Ve'et beito al davar Sarai eshet Avraham. A gente traduziu o quê? Por causa de Sara. Mas aqui, al davar Sarai, eles querem traduzir por conta dos ditos de Sara. Porque realmente a palavra davar pode ser causa, mas também pode ter a ver com o falar. Realmente, até a tradução aqui do aramaico, Onkelos, ele traduziu como Essexará, né? Que é tipo, por causa do que aconteceu com Sara. E é tanto que aqui a gente também já vê dentro da própria tradição judaica um conflito entre as traduções, a tradução, né, das interpretações, a tradução do aramaico de Onkelos e o Midrash Tanhuma. Então, Sara, quando ela falava, o anjo escutava o que ela falava e fazia o que ela falava com Faraó. Minaim, Shekar Kativ. Então, o Midrash pergunta, de onde que você está me tirando essa ideia de o que Sara falava, o anjo fazia? De onde é que você está tirando essa ideia? Al-Davar Sarai. Então, ele fala, porque está escrito Al-Davar Sarai, Al-Dibur Sarai. Então, o que quer dizer Al-Davar Sarai? Quer dizer Al-Dibur Sarai. Como eu falei com vocês, Dibur quer dizer os ditos de Sara. Lo Neymar velo al-Esek. E não disse a Esek. Aqui realmente é o polêmico, a gente vê aqui a polêmica já entre com a tradução do aramaico. Eu não trouxe aqui a tradução do aramaico, mas o aramaico traduz simplesmente Esek Sarai. O cachorro, desculpa, gente. E aqui ele traduz Essexará. Ele fala que não pode traduzir Essexará, no caso de por causa de Sara. Ele disse que não pode traduzir dessa forma. Velo alodot, velo bavur, velo bigilal, não por causa, não por conta, não por ela. Ela aldavar Sarai. E sim, aldavar Sarai, que quer dizer o quê? Ditos de Sara. Vem momeret Sara shealke. E Sara pedia para o anjo para bater em Faraó. Hayamakeu. Ele batia nele, vem momeret sheyamit lokim'a. E quando pedia que yamit lokim'a, como te matasse ele um pouco, aí ao ser, ele fazia tudo que ela pedia. Ve'af afrachin ve'hasarim ve'chol benei beito. E não só ele, também todos os que moravam na casa dele recebeu essa punição. Laku imod dirtiv, por quê? Porque está escrito, vem ga Adonai et parao negaim gdolim, que Deus, negaim gdolim, mikola negaim shebau o sheatidim lavó al bnei adam bau alav. E todas as pragas que um dia vai vir em alguém no mundo, chegou em Faraó naquele dia por conta de Sara. E Radak, Rabi David Kimchi, Parashanut clássica, da interpretação clássica do judaísmo, ele diz da palavra imga, que a gente falou que é tocar. O que é que ele diz? Be'otan halayla shelo yuchal lagat ba, que eu acho que vem aqui de acordo com esse midrash que a gente trouxe, quer dizer o quê? Rabi David Kimchi, ele diz que o anjo ele prejudicou a Faraó para que Faraó não pudesse não ter relações com Sara. Ele não fez aquilo após a relação, ele fez aquilo antes para que ele não tivesse relação. E essa é a interpretação judaica que a gente tem aqui na história de Sara.
Vamos ver aqui, Bereshit Tetzain Yud Bet, Bereshit 16:12. É Gênesis 16:12. Vehu ye perei Adam, yado bekol veyad kol bo, ve'al penei kol achav ishkon. E ele será homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aqui falando sobre Ismael, né? O primeiro filho de Abraão. E aqui é muito interessante, a gente vai ver também que isso acontece, como eu disse a vocês, que a interpretação, né, a tradução do Onkelos e também os Midrashim, né, a interpretação de acordo com a tradução judaica, vai sempre tentar guardar o respeito dos patriarcas, mesmo quando dá um parecer que o que está trazendo ali na Torá é algo que pode deturpar um pouco o respeito deles, né? A índole. Não só também o respeito da pessoa em si, porém, às vezes eles também fazem o contrário. Por exemplo, Ismael não é bem visto na tradição judaica, né? Tem até algumas passagens que falam sobre Esav e tal, mas Ismael, não me lembro no momento que tem alguma passagem que fala bem dele. E acaba Ismael, o que acontece com Ismael? Ele é chamado no versículo de: e ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos e de todos os seus irmãos. Homem feroz é a palavra pere Adam. Só que a palavra pere realmente pode ser feroz, mas também vem de jumento, né? Não que seja algo pejorativo, mas porque a gente conhece nomes de animais, né, que eram dados para os... No Tanar davam nome de animais para pessoas, Huldá, Dvorá. Huldá, que é até um rato, né? Que era o nome da Neviá Huldá, de uma profeta que tinha que chamar Huldá. E ele é chamado de um homem feroz. Aqui é a tradução que a gente tem no português como homem feroz. A tradução do aramaico, ele traduziu Hu Ye Marot Be'anashô, que ele vai ser uma pessoa que trai as pessoas. Ele usou a palavra per'e como algo selvagem, porém um selvagem de ruim, feroz, que ele vai trair as pessoas. E a gente também vê isso no Bereshit Rabbah. Eles estendem mais ainda a essa interpretação. Vehu ye perei Adam, diz no Bereshit Rabbah o que é perei Adam, Rabbi Yohanan ve Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yohanan e o Rabino Shimon ben Lakish. Rabbi Yohanan amar שהכל יהיו גדלים ביישוב והוא יהיה גדל במדבר. O que quer dizer que ele é uma pessoa feroz, selvagem, que todos crescerão na cidade, né, no Yeshuv, e ele crescerá no deserto. Rabbi Shimon ben Lakish amar perei Adam, ודאי שהכל בוזזים ממון, והוא בוזז נפשות. Rabi Lakish diz que o que quer dizer, outra coisa que quer dizer Perei Adam, que as pessoas gastam o dinheiro e ele gasta as vidas. No caso, tira vidas de outros, por exemplo. A gente pode interpretar isso assim também. Yado Bekol, o versículo aqui diz, né? Yado Bekol, isso aqui é algo que os Midrashim faz muito também, juntar palavras ou pegar uma palavra e dividir em duas e fazer com isso duas palavras, ou em duas palavras fazer uma para dar um sentido diferente na interpretação. A gente vê que não é uma interpretação literal, né? É uma interpretação de acordo com uma tradição que vem por trás disso. Tem toda uma tradição, toda uma questão também de geopolítica, de religião, de costumes, né? Não é uma tradução... Se você quiser ver uma tradução literal, ler no português está ótimo, só para entender ali por cima. Nós estamos estudando aqui a exegese judaica e não o texto no literal, né? E não o intuito realmente é estudar a exegese judaica de formas diferentes. Yado Bekol veyad kolbo, karibe kalbo. Eles juntam o kol com o bo e vira kalbo. O que é kalbo? Cachorro.
o cachorro dele, no caso. O Akelev Shavim, que ele e o cachorro são parecidos, né? Shavim, são iguais. Ele e o cachorro são iguais. Ma Hakelev ochel nevelot, afu ochel nevelot. O cachorro come cadáveres, eu acho. Cadáveres é um animal morto, né? Que tá no campo, morreu e ficou lá no canto, nevelot, a carcaça, né? E o cachorro come os animais mortos que estão no campo e ele também. Vamos aqui, foi aqui a interpretação de Ismael, né? Como a tradição judaica vê Ismael nesse ponto aqui. Com certeza também, pessoal, que eu esqueço de falar às vezes, o que eu trago aqui, a tradição judaica, as interpretações judaicas, tem várias variantes, tá? Então, eu estou trazendo aqui as interpretações que eu achei mais antigas, do Talmud, dos Midrashim, dos sábios da época ali do Talmud. E também dentro delas tem diferentes interpretações, que muitas não levam para um lado tão pejorativo, até mesmo se a gente olhar assim, os comentaristas da Torá, também nem todos levam para esse lado tão pejorativo, dessa forma, tá? E vamos ler agora Bereshit e o Zain Rei. Velo יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. 17:15, Gênesis, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Eu não sei nem se eu estou traduzindo certo aqui esses dois aqui, porque eu não senti diferença nenhuma agora no jeito que eu falei. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Aqui a gente vê, né, algo que a gente conhece, é muito característico da tradição judaica. Quando alguém está passando alguma dificuldade na vida, tem algumas linhas judaicas mais místicas que acreditam que se você pegar o seu nome e colocar uma letra que existe dentro do nome de Deus, no caso a letra Rei, como fez aqui com Abraão, pode te trazer sorte, mas isso é uma linha mais mística do judaísmo, mas é uma linha que ela é bem forte em Israel, sem sombra de dúvidas, mesmo que nem todos acreditem nela. E também tem a explicação mais racional da questão da troca de nomes, é também a pessoa quando ela está querendo sair de uma vida que ela tinha para uma vida diferente, mudar os seus costumes, ele muda de nome para ter como um símbolo de agora eu sou uma nova pessoa e que eu vou para um lugar diferente. Muitas vezes os conversos também, né? Eles trocam os nomes quando se convertem. Então aqui a gente vê a diferença do nome de Abraão, né? O segundo nome dele, ele era chamado de Avram, e depois ele passa a ser chamado de Avraham, que eles acrescentaram a letra Rei, que eu coloquei aqui em vermelho. No português, é Abraão e Abraão, no caso seria. Eles acrescentam a letra A. Eu vi no latim também que eles acrescentam a letra H, que talvez seria o mais próximo, né? Se o H for pronunciado. Avraham, como a letra R que a gente tem de rato. Avraham, que o H da gente é mudo, né? Pelo menos da onde eu venho. Bereshit Yudzain Tetvav, aqui embaixo no Bereshit 17:15, a gente tem de novo a mesma coisa com o nome de Sara. Ve'omar Elohim el Avraham Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai ki Sarah shema. Né? Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sará será o seu nome. E aqui a gente vê de novo a questão acrescentou também o rei, que é, como eu citei a vocês, o nome de Deus, ele tem o rei, né? E a gente tem até mesmo aqui no apelido, que eu tinha até falado apelido, né? Elohim é um apelido e alguém comentou com um amigo que era para mim falar título. Mas em hebraico a gente fala Kinuei Hashem. Kinuei Hashem são apelidos de Deus. Pode ser que no português talvez não seja correto traduzir dessa forma, mas Kinu em hebraico é apelido. Quer dizer o quê? Não é o nome próprio de Deus. Não é o nome pessoal dele. Por exemplo, eu me chamo Pinchas.
Mas se me chamarem de Pini, é meu Kinui. Não seria o meu título, né? E Elohim, aí tem o rei aqui em Elohim. E aqui, não temos aqui o nome de Deus, mas a gente viu em outros lugares que tem o rei. Quem conhece, é bem famoso o pentagrama, eu acho que a gente fala em português, né? Que tem o rei, então eles acrescentou o rei, apesar de ter também o Yud, já ter o Yud no nome de Deus, né? Por isso que talvez a forma realmente mais sensata de se dizer aqui, que é realmente por eles estarem entrando em uma nova fase da vida, fizeram essa alteração, né? Mas então, pessoal, por hoje é só. Ah, não, tem mais aqui ainda. Quase ia terminar antes da hora. Vamos ver aqui isso aqui. Isso aqui também é interessante. Veipol Avraham al panav veitzchak veiomar belibo halven mea shana yuled veim sarah havat tish'im shana teled. Aqui é algo muito engraçado, pessoal, porque Abraão, quando escuta que vai ter um filho, Yitzhak, ele ri, né? Porém, na próxima porção, a gente vai ver que Sara, ela também ri. E Deus, como no caso de Abraão, ele não fala nada para Abraão. No caso de Sara, ele vê como que Sara tivesse rido, como que ela estivesse desacreditando, né? Não acredito que é possível uma mulher da minha idade ter filho. E a tradução do aramaico aqui, mais uma vez, a interpretação dele com a tradução muito centrada ali, indo sempre junto com a tradução judaica, ele traduz Verhadi. Verhadi é, no caso, se alegrou, né? O Nafal Avraham ala Apo, que Abraão, ele nem traduzir a vocês, desculpa, tá falando aqui que Abraão, ele cai, né? Sobre o seu rosto e ri, e diz no seu coração que um homem de 100 anos vai ter um filho e uma mulher de 90 anos vai dar à luz. E a palavra Yitzhak, que eu disse aqui, né, é rir, a tradução do aramaico traduz como Vahadi. O Nafal Avraham al Aporri Vehadi. Ve'amar belibe halavar mea shanin yihye valad. Ve'in sarah havat tish'im shana talid. Então, Abraão se alegra. Por isso que Deus também realmente, na Torá, Deus não fala nada para Avraham. E no caso de Sara, ele fala para Sara, né, que foi algo que ele não gosta da reação dela. É tanto que o nome do menino se chama Yitzhak, depois vai dizer que o nome de Yitzhak é Yitzhak, no caso Isaac, por conta dela ter rido. E aqui ele já disse isso antes, Abraão, mesmo antes dele rir, né? Vê que quando ele riu, ele fala para Abraão que Abraão é traduzido como esse riso como uma felicidade e não como um riso de que ele não acreditou nas palavras de Deus. Então, pessoal, por hoje é só. Quis trazer um pouco de como a tradução judaica vê como Abraão Avinu chegou nesse ponto de acreditar num Deus só, de ser o primeiro monoteísta que temos. Nos próximos vídeos vamos estar falando também ainda sobre Abraão, Sara. Eu estou um pouco atrasado porque estou cheio de coisa para fazer, estudando também no college. Eu não tenho tempo muitas vezes de fazer as porções, mas curte, compartilha, manda para uma pessoa que você conhece, se incentiva muito também para mim estar fazendo os próximos vídeos. E se vocês acham que tem algo para melhorar, mande por favor lá no comentário. Se quiser fazer parte do nosso grupo também de hebraico, falar do hebraico moderno, que vai ajudar muito também para a interpretação aqui das aulas e do texto hebraico. Isso ajuda muito, tá, pessoal? Então por hoje é só e até a próxima.